O escritor escreve tentando recompor, quem sabe, um mundo perdido, os amores perdidos, a casa perdida. Ele tenta recuperar, quem sabe, enquanto escreve, a família despedaçada. Tenta recompor, quem sabe, ainda o próprio eu despedaçado. Ele tenta se buscar nas personagens e se buscar em si mesmo. Ele tenta recuperar o paraíso perdido. Nesse paraíso perdido está a infância. Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes aos 50 fatos de Lígia Fagundes Telles. Lígia de Azevedo Fagundes nasceu em São Paulo no dia 19 de abril de 1923. É uma das maiores escritoras brasileiras viva. Ela tá viva, minha gente, tá com 98 anos, vai fazer 99 já. O ano que vem a gente vai comemorar o centenário dessa mulher. Ela é considerada por acadêmicos, críticos e leitores uma das mais importantes e notáveis escritoras brasileiras. Além de romancista e contista, ela também foi advogada. As suas obras retratam temas clássicos e universais como o amor, o medo, a morte, a loucura e tem muita fantasia e mistério. Filha de Durval de Azevedo Fagundes, que foi advogado, e da Maria do Rosário, conhecida também como Zazita, a mãe dela amava e tocava piano. E por conta da profissão do seu pai, a Lígia passou um bom tempo da sua primeira infância ali no interior de São Paulo. Eles viajavam bastante. E depois, quando ela tá um pouquinho maior, ela volta para São Paulo, viver aqui na capital, e ela estuda o curso fundamental na Escola Caetano de Campos. Aliás, ela era muito amiga, extremamente ligada a seu pai, e é dele que vem uma das histórias mais bonitas de inspiração da obra da Lígia Fagundes Telles, que é A Cor Verde. Ela conta que seu pai era jogador, que ele gostava de apostar na roleta, ele apostava nos números, eu aposto nas palavras, eu jogo com as palavras, e é um jogo também perigoso. Na roleta, eu gostava de jogar no verde. Eu, que jogo na palavra, sempre prefiro o verde e está em toda a minha ficção. Estou no coração da esperança que aprendi com o meu país. A Lígia publica o seu primeiro livro de contos chamado Porão e Sobrado. Essa edição ela conseguiu publicar com a ajuda financeira do seu pai. E em 1940 ela ingressa na Faculdade de Educação Física e nesse mesmo tempo ela também estava estudando para ingressar na Faculdade de Direito. No ano seguinte, em 1941, ela ingressa na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP. Danadinha essa menina, hein? Danadinha, entrou em duas faculdades de uma vez só. Naquela época, fazer direito era uma coisa extremamente masculina, exclusivamente para homens. Ela foi uma das poucas mulheres que ingressou na faculdade nesse período de direito. Ela, Clarice Lispector, Hilda Ilst. Eu aprendi muito na época de direito, as desigualdades sociais, os sentimentos da mente, da justiça e da liberdade. Eu era uma jovem estudante de direito, com boina, livrinhos e tal, e completamente discriminada. Até parece que eu tô falando da idade da pedra lascada. Eu tava lançando meu livrinho de contos na faculdade, eu sentia discriminação. Essa discriminação fez com que eu, quando publicasse o livro, eu ficasse felicíssima, porque um cronista escreveu o seguinte: essa menina é estranha, ela escreve feito um homem barbado. Eu fiquei na maior felicidade, porque este era o maior elogio naquela época, ser comparada com um homem. Nesse mesmo período que ela frequenta a faculdade de Direito, ela também passa a frequentar rodas literárias em São Paulo, e é nessas rodas que ela acaba conhecendo o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. Ela passou a frequentar a casa do Oswald de Andrade, ficava lá horas e horas escutando histórias. Ela escutou livros em primeira mão. Nós ficávamos deslumbrados, comendo pipoca, tomando cerveja, guaraná. E depois ele acabou tirando a pipoca, porque a pipoca prejudicava o som da voz. Ela conheceu o Mário de Andrade na faculdade de Direito também, e ele fazia muitas perguntas para ela. Ele era muito curioso sobre essa jovem de boina nesse tempo. E teve uma pergunta que ficou famosa, que ficou bastante conhecida, que ele perguntou para ela: o que é mais importante para você, Lígia? Ser bonita ou ser inteligente? E ela respondeu, sabiamente, que ela preferia ser vista como uma jovem
inteligente. Todas essas histórias tem naquela entrevista do programa Roda Viva. É muito legal ver a própria Lígia contando essas histórias. Ela também integra, nessa época, a Academia de Letras da faculdade e ela colabora com alguns jornais literários. A Lígia era muito fã do Monteiro Lobato e na época que ela estava na faculdade, ela descobre que ele foi preso, ela resolve visitar Monteiro Lobato na cadeia, ela chega lá, eles não se conhecem, obviamente, mas ele fica espantado com a visita daquela mocinha e como forma de retribuição, quando ela faz aniversário, ele visita ela na casa dela e leva um ramo de flores, tem registro desse momento e tal. Achei essa história muito fofa, muito interessante. Em 1944, ela publica a sua segunda coletânea de contos, que chama-se Praia Viva, pela editora Martins, e em 49 ela publica o terceiro livro de contos chamado Cacto Vermelho, e ela recebe um prêmio por esse livro da Academia Brasileira de Letras. Mas depois ela vai meio que renegar essa obra, eu vou contar mais adiante pra vocês. A Lígia Fagundes Telles era muito amiga da Hilda Hilst, muitos de vocês devem conhecer essa história. Elas se tornam grandes amigas na época da faculdade, e a Lígia conta desse primeiro encontro com a Hilda, e ela diz o seguinte: era uma jovem muito loura e fina, os grandes olhos verdes com uma expressão quase decidida, quase arrogante, apresentou-se. Sou Hilda Hilst, poeta. Abracei-a com calor. Minha futura colega, eu disse. E ela sorriu. E elas foram amigas durante muitos anos. Depois disso, elas nunca mais se separaram. Depois a Lígia se mudou de São Paulo para Campinas, para Casa do Sol, que eu conto isso no vídeo de 50 fatos da Hilda. E mesmo elas morando de certa forma distantes, elas sempre se falavam todos os dias. Elas realmente mantiveram uma amizade firme por muito tempo. Em 1947, a Lígia se casa com o Gofredo da Silva Telles Júnior, com quem ela teve o seu único filho. E ele era o professor dela na Faculdade de Direito Internacional Privado. Em 52 ela começa a escrever o seu primeiro romance, Cirandas de Pedra, e ele só é publicado em 54. E segundo Antônio Cândido, esse é o livro que define a Lígia como uma escritora madura. Ele diz que ela é quando ela atinge a maturidade. E esse romance, ele foi escrito em grande parte numa fazenda em Santo Antônio, lá em Araras, que era a propriedade da avó do marido dela. E essa fazenda, eu tô citando ela porque ela ficou muito conhecida nos anos 20, porque era o reduto onde os modernistas se encontravam. Ali o Oswald, o Mário, a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, enfim, toda a galera ia para essa fazenda fazer os seus encontros artísticos, suas festas, enfim, uma curiosidade para vocês. A partir desse momento, a Lígia passa a negar as obras que ela escreveu anteriormente. Ela diz que o que ficou para trás são juvenilidades. Ninguém mais encontra esses livros da Lígia, só quem tem, quem não tem, não tem. Cirandas de Pedra foi adaptado em 2 ocasiões pela Rede Globo. A primeira vez foi em 1981 e a segunda vez foi em 2008. Em 54, nasce o filho da Lígia, o Gofredo da Silva Telles, que ele se tornou cineasta e ele deu para ela 2 netas e agora ela também tem uma bisneta, que é a Marina. Em 63, ela vai morar com Paulo Emílio Salles Gomes, que, a título de curiosidade, ele foi o criador da Cinemateca Brasileira. E esse casamento foi um juntamento, na verdade, porque ela não pôde se divorciar do primeiro marido, aquelas coisas daquele tempo, então ela se juntou, foi aquele bafafá, fofocas e tal, mas foi com ele que ela passou a vida toda. E nesse mesmo ano, ela publica o livro Verão no Aquário, que é o seu segundo romance, e ela começa a escrever simultaneamente o romance As Meninas. E As Meninas é o primeiro livro da Lígia que vai falar sobre a tortura, né, a ditadura militar, e esse livro acabou passando pela censura, justamente porque os censores, como sempre, eram uns idiotas, uns burros. Eles leram só as primeiras 40 páginas, eles não estavam achando o livro legal, acharam um livro de mulherzinha, desistiram e passou na censura. Em 1967, a Lígia escreve com o Paulo Emílio o roteiro para o cinema chamado Capitu, que foi inspirado no romance do Dom Casmurro do Machado de Assis. Em 70, ela lança o famosíssimo livro de contos Antes do Baile Verde, que recebe o prêmio francês chamado Grande Prêmio Internacional
feminino para estrangeiros. Em 1973, o romance As Meninas é publicado, ganha vários prêmios, inclusive o prêmio Jabuti. As Meninas também foi adaptado para o cinema em 1995 com a direção do Emiliano Ribeiro. Teve como protagonista a maravilhosa Adriana Esteves, Cláudia Liz e Adrica Moraes. É possível ver esse filme aqui no YouTube, uma qualidade nada boa, eu não gostei. É difícil pra caramba de encontrar esse filme, mas eu vou deixar o link aqui dessa versão, caso você se interesse, tá aqui disponível tranquilamente para você. Em 75, ela iniciou um projeto muito bacana de construção do Museu de Literatura Brasileira, que seria um centro de estudos e pesquisas, né? É uma coisa realmente grande, que fosse representativo da nossa literatura para os estudos literários. Ela teve muito apoio do Conselho Federal de Cultura, mas o museu, essa ideia nunca saiu do papel e nunca chegou a acontecer. Eu acho que hoje em dia o Museu da Língua Portuguesa é mais ou menos essa a ideia, né? Enfim, aconteceu depois de muito tempo. Em 1977, ela lança o famosíssimo livro Seminário dos Ratos e nessa mesma época ela participa de um manifesto de intelectuais. A censura vinha exorbitando em relação ao teatro, ao cinema, às artes plásticas, livros e jornais. Nós fomos nos sentindo frágeis. É bonito isso, o sentimento do homem fragilizado politicamente e a sua vontade de se reunir, de formar seus círculos. Nesse mesmo ano, Paulo Emílio Salles Gomes acaba falecendo e a Lígia Fagundes Telles acaba assumindo a presidência da Cinemateca até 1980. Em 1978, a Rede Globo levou ao ar um caso especial baseado num conto da Lígia chamado Jardim Selvagem. Teve o protagonismo da atriz Lídia Bronde. Em 1980, ela lança o livro A Disciplina do Amor, que foi muito bem recebido pela crítica e ganhou o prêmio Jabuti e o troféu APCA. A Lígia era apaixonada por gatos, inclusive tem o primeiro trecho do livro A Disciplina do Amor, vai falar sobre a diferença dos gatos e dos cachorros, é muito legal, vale muito a pena ler. Ela ingressou na Academia Paulista de Letras em 1982 e em 85 ela ocupou a cadeira número 16 da Academia Brasileira de Letras, tomando posse em 12 de maio de 1987. Às vezes, há esperança. O homem vai sobreviver, e essa certeza me vem quando vejo o mar. Um mar que talhou com tanta poluição, embora, mas resistindo. Contemplo as montanhas e fico maravilhada, porque elas ainda estão vivas. Sei que é preciso apostar, e de aposta em aposta cheguei a esta casa para a harmoniosa convivência com aqueles que apostam na palavra. Nesse mesmo ano, ela tornou-se membro da Academia de Ciências de Lisboa e em 1990, o seu filho Gofredo lança um documentário chamado Narrarte, que vai falar um pouco sobre a vida e a obra da Lígia, mas de maneira bem fragmentada, bem lúdica. Não espere uma coisa assim, documentário super em ordem cronológica, isso e aquilo, mas é bem interessante. Eu, inclusive, usei várias imagens desse documentário aqui nesse vídeo. É possível ver o documentário inteiro no YouTube, ele tem mais ou menos uns 30 minutos de duração. No ano 2000, ela publicou o livro Invenção e Memória, que ganhou também o prêmio Jabuti na categoria de ficção. Em 2005, ela recebe o prêmio Camões pelo conjunto da sua obra. Eu achei interessante trazer esse fato aqui, porque é uma coisa que ela fala bastante nas entrevistas, que ela acredita em Deus. Eu acho que mesmo quando ele não é invocado, Deus está presente. Eu acredito na eternidade do homem. Para Lígia, o leitor é um cúmplice. Ela dá muito valor à opinião dos leitores. E tem um trechinho do final de um livro que eu resolvi trazer para vocês. O leitor é meu cúmplice. Isso já foi dito. Recorrendo ao estilo romântico, convido agora o leitor a descansar na mão direita, a fronte pensativa e refletir e julgar. Vamos, leitor, o vosso julgamento será
definitivo. Esse foi o vídeo de 50 fatos da Lígia. É claro que é um vídeo extremamente breve, curto, superficial. É impossível falar da vida de alguém em 50 fatos, mas é só uma forma de despertar a curiosidade de vocês que estão aqui. Eu acabei pesquisando muitos desses fatos em entrevistas que eu assisti, livros que eu tenho aqui em casa, alguns fragmentos. Eu também consultei bastante o site do IMS, do Instituto Moreira Salles, e também a enciclopédia do Itaú Cultural, assim como os documentários que eu citei no vídeo, e, enfim, eu fui fazendo um recorte de várias informações que eu fui coletando. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os comentários de vocês, se vocês conhecem a Lígia, quais os livros que você gosta, quais os livros que você leu, o que você quer ler, e em breve a gente tem novidades sobre a Lígia aqui no canal. Um beijo imenso e até a próxima. Tchau!